Olá, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e todos aqueles companheiros que nos assistem, né, após a nossa gravação, lá no YouTube ou no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos mais uma noite aqui para tratar da nossa espiritualidade, né, de estudar mais um pouquinho as obras de Kardec, segundo Kardec, né, e os ensinamentos do Cristo. Hoje, quem trará o nosso estudo, as nossas reflexões, é a nossa amiga Patrícia Monerá, com o tema Reforma Íntima. Então, nós estejamos com os nossos pensamentos vigilantes, né? Que nós participemos para poder auxiliar a nossa amiga, né? Para ficar mais à vontade. E vamos iniciar, então, o nosso estudo com a nossa prece, a nossa amiga Teresa. Amado Mestre Jesus, tu que disseste, quando estivessem duas ou mais pessoas reunidas, tu se faria presente, pois nesse momento, Senhor Jesus, sentimos a tua presença, através dos amigos que estão aqui, online, que possamos, Senhor, manter o nosso pensamento voltado para o estudo da noite, um tema tão importante para todos nós. Que a espiritualidade amiga ampare a nossa querida Patrícia Monerá, para que ela possa, Senhor, fazer as suas reflexões de forma tranquila. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por iniciado o nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Teresa. Patrícia, então, é com você. Boa noite, meus amigos. Estou um pouquinho nervosa. Conto com a colaboração de todos. Eu peguei esse assunto reforma íntima e vou trabalhar em cima de uma música do Milton Nascimento chamada Maior. Então, eu vou pedir a tolerância de vocês vão treinar a tolerância hoje, porque eu é que fiz cantei a canção para que ela pudesse ficar sem ser retirada, né, do YouTube, por causa de direitos autorais. Espera aí que eu vou ter que... Vocês estão vendo essa tela aqui maior, não é? Então, a música é maior, em cima é a música do Milton. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem.
daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior. Apanhei aqui. Então, em cima dessa letra, a gente vai trabalhar a nossa reforma íntima. Patrícia, eu vou te contratar. Desculpe os ouvidos. Tá Uma bom. salva de palmas! Olha, já temos uma artista para os eventos da casa. Deixa eu falar, porque senão eu vou ficar agoniada aqui, Paula. Vai lá, depois a gente fala mais. Reforma íntima. Aliás, a reencarnação que nos prova que temos vidas e mais vidas para viver e equilibrarmos nossas emoções negativas com naturalidade, nos mostra que nada ocorre do dia para a noite. Nós, a cada dia, colocamos tijolinhos na nossa construção. Nós somos a construção. Aí eu pergunto agora para a gente se analisar. Como estamos na nossa construção? Nós estamos progredindo ou estamos estacionados, descansando, deixa a vida me levar? Somos maiores e melhores do que antes e ontem? Eu acho que ninguém consegue ficar parado. Todo dia a gente tem a oportunidade da melhora. Se nós nos compararmos conosco, porque não adianta a gente se comparar com ninguém, nós já progredimos? Avançamos com acréscimos de alguns tijolos na nossa construção? O tempo tem sido aproveitado por nós? Se fôssemos fazer um balanço da nossa reforma íntima, qual seria essa nossa resposta? Alguém quer comentar? Tereza? Hoje vai ser diálogo, gente. Realmente, essas perguntas, né? Essas perguntas nos fazem refletir bastante. Como nós estamos na nossa construção. Por incrível que pareça, o ano
no final do ano passado, a gente sempre costuma, a cada final de ano, a gente fazer uma análise de como a gente se comportou no ano, né? E o que a gente pode melhorar. A gente tem essa preocupação. E eu percebo que já chegando quase aos 59 anos de idade, eu percebo que eu mudei bastante, né? Eu mudei bastante e acredito piamente que eu coloquei alguns tijolinhos nessa construção, né? E algumas vezes estive estacionada e outras vezes eu continuei no trabalho da construção, né? E fazendo uma autoanálise, eu vejo que eu já cresci um pouco, porque realmente a gente sempre está melhor do que ontem, né? Essa é a lei do progresso e nós estamos fadados a isso. E o que eu tenho feito o máximo, não sei, a idade vai passando, né? É que a gente tem tentado aproveitar o máximo do tempo, do dia, né? Para que a gente possa se tornar melhor, né? E eu sei que é uma escada que a gente tem que fazer, ela não é rápida, ela é lenta, essa ascensão ela não é rápida, né? E como diz Joana de Ângeles, ela exige esforço, adaptação e sacrifício, né? E é isso, a gente está na luta, buscando. Obrigada aí. Júlio. É interessante, né, as colocações, a reflexão logo de início, porque a gente sabe, né, que nós estamos constantemente em construção, né? O tempo inteiro. A cada reencarnação, e a Patrícia começou falando, né, desse princípio, que é um princípio que decorre da lei do progresso, portanto, já fica aí a resposta. Não se perde totalmente, por mais que as pessoas se atrapalhem, não se perde totalmente uma encarnação. Sempre a gente vai conseguir construir alguma coisa. Tenho dito. Marcelo. Quando essa pergunta, né, como estamos a nossa construção, e quando eu vi esse muro aí, né, eu fiquei pensando que a gente vai construindo alguns muros completamente tortos, né, sobre alicerces comprometidos pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, mas enquanto a gente está com o olhar ainda torto, a gente vê o muro certinho. E à medida que a gente vai acertando com a consciência, com o Evangelho do Cristo, vai saindo a trave do nosso olho e a gente vai ver que muitas das construções que a gente estabeleceu estavam sobre alicerces equivocados. E aí eu vi esse muro certinho, vi que alguns muros que eu construí, algumas paredes, né, completamente tortas, né? E é isso aí, fora do plumo. E qual era o plumo? O plumo seria o Evangelho do Cristo, está de acordo com a ética, né? Então, aos meus 51 anos, eu olho para trás, vejo que melhorei muito, mas eu percebo agora, sem a trave no meu olho, o quanto eu ainda tenho que melhorar, a começar pela questão da paciência, de ter um olhar menos crítico para com o próximo e mais para comigo mesmo. Então, eu acho que esse muro certinho aí, né, eu acho que me fez pensar bastante. E a pergunta o tempo tem sido aproveitado por nós? Como diz a música, só o tempo é que dirá.
Você reparou que o muro não tem cimento? É só o tijolinho? A gente pode arrumar esse muro. Mesmo que ele tenha sido alicerçado em cima de... fora do prumo, a gente ainda pode consertar. Maria Paula está na vez. O Pai nos dá inúmeras oportunidades para isso, né? Interessante. O que eu ia falar, Marcelo falou, o Júlio complementou, e Patrícia também veio a concluir, é que na nossa vida, muitas vezes nós vamos ter que tirar o tijolinho, corrigir, porque está torto, porque a parede está torta. Vamos fazer construções, às vezes vamos terminar todinha para depois ver que não está legal, que vamos ter que refazer. Né? Graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade de consertar. Né? Quantas vezes nós vamos construindo, vai embolsando, é acelerado, nós às vezes colocamos a carroça na frente dos burros, nós saímos atropelando, vamos embolsando de qualquer maneira, quando pinta, quando vê tudo, fala assim, tem que corrigir tudinho. Né? Graças a Deus, nós temos a oportunidade de voltar e corrigir. Mas é importante aproveitar o tempo, né? Porque quanto mais tempo nós demorarmos a fazer isso, pior para nós, né? Nós vamos ficar repetindo as séries. Aí, construindo e reconstruindo, uma hora cansa, né? É claro que Deus não cansa de nós, nunca, mas para quê viver corrigindo se a gente pode tentar fazer certo de uma vez só, né? E a avaliação é sempre só de nós mesmos, nunca tem como avaliar o outro, a construção do outro, nunca. Marcelo Berlim levantou a mão de novo ou não tinha baixado? Eu não tinha baixado, só vou retirar a mãozinha. Tá, Júlio Filho também. É para falar novamente ou não? Não me ouviu? Eu até ia falar, mas eu estou aqui tomando umas notas aqui no chat, aí perdi o fio da meada. Então, abaixei. Tá, então, Patrícia, pode continuar, por favor. Quando ele bota na letra, as cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. A cada dia nós temos um novo olhar de situações que vivemos, ouvimos, reagimos. Nós crescemos, amadurecemos a cada amanhecer. As dores nos impulsionam a seguir ou nos deixam parados nas lamentações? Cada um faz a sua escolha. O choro, que é a dor, ela vale ouro para caminharmos e alcançarmos o nosso melhor. Ela é o chute. Vamos lá, acorda. Estamos cumprindo com o que nos comprometemos antes de reencarnar? A gente não lembra de tudo que a gente se comprometeu, mas lá na intuição, lá no inconsciente tem. A gente sabe se a gente está errando ou não. E graças a Deus a gente tem essa oportunidade de cada amanhecer. Eu, de julho para cá, eu tenho agradecido por cada amanhecer e pedido a oportunidade de poder melhorar pelo menos um pouquinho nesse dia, que eu possa ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. A dor me impulsionou. Vamos lá, você tem que caminhar. O que cada um, se alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vou falar que eu não tenho como levantar a mão.
primeiro te parabenizar pela sua voz, que eu não conhecia, né? Dessa beleza. Gostei muito. Faz isso não, já. Então, como a Paula falou, está nascendo aí para nós, né? Porque para você já conhecia, mas enfim, foi muito bacana a sua canção. E a letra, né, muito significativa. Realmente você fez uma excelente escolha, porque ela fala muito dessa reforma, né? Que é necessária, que é importante, e de tudo que a gente passa. Então, eu me lembro, né, agora falando sobre a sua indagação, uma fase na minha vida, né, de muita dificuldade, em que eu chorava, né, e sem saber muito que caminho trilhar, ou melhor, como resolver, né, aquelas dificuldades. Mas aí eu falei, o quê? Não, eu sequei as minhas lágrimas, não sei se eu já contei isso aqui, eu sequei as minhas lágrimas e falei, não, eu vou varrer, eu tenho coisas para fazer, eu fui limpar a casa, eu botei uma música, porque eu entendia que a dor, né, o choro vem à noite, mas o sol vai estar lá no dia seguinte para eu poder ter uma nova oportunidade. Então, eu sabia que, apesar daquelas dificuldades, eu tinha pessoas que estavam me amparando, me impulsionando, me estimulando a continuar e que as coisas iam dar certo. Era uma fase difícil, mas que não era impossível de transpor. Então, a gente realmente precisa fazer essa escolha, né? E como diz o Marcelo, abre a boca. Essa frase, esse bordão, Marcelo, ficou para todos nós. Muito importante. Tem gente que levantando a mãozinha, Maria Tereza, depois Francisco Jesus. E eu quero só deixar, eu já falei isso para vocês, mas vocês foram muito importantes para que eu não ficasse parada, não tivesse uma depressão. Vocês me impulsionaram. A amizade, o amor de vocês foi muito importante para mim. Todos nós sabemos que nós não viemos aqui a passeio, né? Nós viemos aqui com uma carteira de trabalho. E nesse trabalho, esse trabalho que a gente se compromete, a gente esquece, né? O véu do esquecimento cobre esses detalhes. E, como Patrícia falou, a gente tem no íntimo, lá dentro, baseado nas nossas ações, nas nossas preferências, a gente sabe um pouquinho do que a gente foi, não precisa ter nenhuma bola de cristal, né? Mas nós sabemos que a maioria das vezes nós crescemos através das dores, né? Infelizmente, a gente está num momento ainda que a gente só vai ter a compreensão de muitas coisas depois que a gente passa pela dor. E durante essa dor vem o choro, né? Que, como a própria Patrícia falou aí, né? Baseado na música, vale ouro. Vale ouro porque muitas vezes, quando a gente se utiliza da prece e chora, né? Num choro copioso ali, né? De dor, pela dor que você está sentindo, você está crescendo. Então, eu acredito muito, né? Eu acredito muito que a dor, ela é exatamente o clique, ela é o pontapé, porque se fosse só bem bom, se fosse só felicidade, a gente nem de Deus se lembraria, né? Porque a gente só costuma, muitas vezes, na maioria das vezes, só se lembrar de Deus na hora do sofrimento. Então, eu acredito muito que a dor seja esse impulso, seja esse... Nós ainda estamos num momento que precisamos desse impulso para poder tomar conhecimento da verdade, das coisas do Cristo. Obrigada. E uma coisa que veio aqui para mim agora, que eu não tinha percebido, nós somos essas mudas. E quando a gente se desnuda, quando a gente tem um novo olhar, essas dores, esse choro,
é que vai regar para que a gente cresça. Francisco Jesus. Realmente, a Patrícia trouxe esse tema de uma forma muito legal, que faz a gente pensar, nos faz reviver situações pelas quais transitamos durante a nossa vida. Com certeza, cada dia temos um novo de situações que vivemos. Quando foi colocado aquele muro em construção, veio à mente quantas vezes nós simplesmente criamos muros quando precisamos fazer ponte. A maneira de estar alinhado ou não também nos traz uma reflexão a respeito da forma que construímos os muros na nossa vida. E reagimos, com certeza, nos remodelando, não voltando a consertar as nossas construções, mas realizando construções novas que vão, com certeza, mudar nossa trajetória, mudar a nossa vida. E as dores que sentimos ou que vivenciamos quando construímos esses muros nos faz meditar quanto estivemos. Aí, nesse momento, vem o choro. E esse choro vai fazer com que nós mudemos a nossa trajetória, que busquemos caminhar alcançando o nosso melhor. De forma que busquemos construir realmente pontes. E que precisamos primeiro alicerçar as nossas vidas para empreendermos construções novas. Porque, segundo Francisco Cândido Xavier, nós não voltaremos para mudar o que remodelarmos fizemos no passado, mas do nosso momento de despertar para nós podemos construir uma vida bem diferente da que vivemos no passado. Obrigado pela oportunidade. Marcelo. Muitos de nós, às vezes, vivem uma vida muito complicada porque continuamos construindo sobre alicerces equivocados. E todas as vezes que a gente vai construindo, se o alicerce não tiver devidamente amparado, a construção vai ficando capenga. Às vezes é preciso fazer uma nova terraplanagem nesse terreno da vida, começar de novo. Ninguém começa de novo do zero, porque experiências adquiridas já são coisas que a gente não vai se equivocar. Há necessidade de uma terraplanagem e criar agora novos alicerces. E eu queria falar de uma coisa que aqui fala, né? Aproveitar o choro, né? Muitos de nós temos desafios diários e a gente vai postergando. Gosto muito quando a nossa amiga que está aqui com a gente, a Ana Cristina, né? Deixa eu puxar para cá um pouquinho aqui. Quando a gente foi falar com ela sobre fazer a palestra, ela disse, não, nunca fiz, mas eu vou pegar esse negócio, se veio para mim, vou matar essa bola no peito, vou botar ela no chão, vou raciocinar. Então, o desafio que você aceita
é um passo que você deu adiante. O desafio que você posterga é a âncora que você deixa travando o teu progresso. Então, cada um de nós sabe dos desafios pelo qual está passando agora, mas não vamos postergar. Se eles chegaram, há um motivo. Estamos preparados, né? Somos os trabalhadores da última hora. A diferença é que precisamos nos fazer os trabalhadores da última hora. Ninguém está na doutrina espírita hoje por acaso. Então, é esse o objetivo que a gente precisa agora, né? Viver o desafio e enfrentá-lo. Maria Regina. Ah, sim, já tirei ali. Olha, eu estou aqui prestando atenção em cada um que está falando e está tudo tão caindo assim no nosso coração. E eu queria falar para vocês que as perguntas que Patrícia colocou aí, né? Se nós já progredimos, se nós já acrescentamos, cada um individualmente vai fazer essa análise. É uma análise muito íntima, porque às vezes a gente progrediu, eu acho que já progrediu, porque já chegou ali, já sabe, né? E acréscimo a gente vai acrescentando. E a gente vai pensando em cada amanhecer, como a gente tem a oportunidade de começar tudo de novo, de progredir novamente, de acrescentar tijolo. Às vezes o tijolo está meio tortinho, a gente vai lá e vai consertar. E o alicerce, como também nós já ouvimos, já falamos, eu acho que quando nós tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, eu acho que o nosso alicerce começou a ficar fortificado. Porque a gente tem, assim, uma noção muito grande, não é, de onde a gente pode ir, da onde a gente devia de raciocinar mais. Mas eu queria agora falar para você, Patrícia. Patrícia, você é o exemplo do tema que você nos trouxe hoje. Você estava aflita, você estava nervosa, você cantou para nós. Olha, eu não estou brincando, não. Às vezes eu falo, rio assim, dou uma entonação, mas aqui, você veio nos trazer a mensagem viva, que hoje eu li lá quantas vezes que você estava nervosa, que você estava com dor de barriga, ai, que você estava arrepiada, ai, você chegou. Você fez uma coisa que eu não faria, porque eu não tenho ainda, eu acho, às vezes até posso fazer, né? Esse tijolinho. Você cantou. Olha, para você chegar, você cantar a canção e dizer, é o nosso estudo da noite que eu vou cantar, e veio com essas questões, olha, Deus te abençoe, querida, você venceu. Das próximas, você não precisa mais ter dor de barriga. Se dizem que dor de barriga a gente sempre tem, né? Mas eu queria dizer aqui, quando você aí, nesse instante, você falou uma coisa que eu anotei, e vai ficar anotado porque nós somos isso realmente. Somos as mudas. O novo olhar que a gente tem, nós somos as mudas. A muda, o que é? É o crescimento. Mas essa muda, ela vai crescer se aquela terrazinha estiver boa, né? Então, a nossa terra é o alicerce da doutrina que tem nos sustentado. O choro, ela vai molhar as mudas. Olha, você falou isso tão assim romântico, sabe? Você falou assim com uma entonação tão belo que ficou marcado no céu, tá? Então, nesse momento, eu quero te incentivar a continuar, porque você está sendo o nosso exemplo vivo do que nós já podemos progredir
e o que você conseguiu progredir, que você conseguiu nessa canção colocar 1000 tijolos. Tá? Mas eu não estou jogando confete em você, eu não estou elogiando, não, eu estou te falando aquilo que eu estou sentindo no meu coração. Você nos mostrou que nós somos capazes. Porque ela não é, quem está aí ouvindo pode saber disso, que a gente está... Cantar, ter a coragem de chegar e cantar. E cantou bonitinho, entoou bonitinho. Um grande abraço, filha. Não tenha esse medo mais, não. Tá? Estamos aqui. Vamos continuar progredindo junto, acrescentando tijolos junto, e nisso tudo vamos amar uns aos outros e vamos aceitar cada um no estágio que esteja. Um beijo grande aí nesse coração, menino. Obrigadão. Gostei. Como o Marcelo diz, né? A gente tem que aceitar o desafio que vem. Tem mais alguém, Jaque? Não, pode continuar. Tá. Aí, quando ele bota na letra, estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo eu saberei. Nós achamos realmente que estamos existindo entre mistérios e silêncios? Onde temos gravado em nossa consciência as leis de Deus, onde a intuição vem nos alertar sobre erros que podemos estar cometendo, que o nosso guia está sempre puxando nossa orelha. Só evoluímos quando paramos para nos perguntar intimamente: estou realmente fazendo o meu melhor? Onde posso melhorar? Onde estou errando? Como posso me modificar para melhor? Só o tempo, que a cada dia que a gente amanhece, vai me responder. Eu caminhei? Fui súdito? Fui humilde? Ou estacionei? Quis ser rei? Júlio Filho, Júlio. Patrícia. Isso. Uhum. É só para dizer que a proposta ali do Só Evoluímos Quando Paramos para Perguntar Intimamente, estou fazendo o meu melhor e os demais questionamentos, é uma avaliação, né? Uma avaliação bem próxima daquela que Santo Agostinho nos propõe. Né? Muito interessante, achei muito legal. Parabéns, show de bola. Entendido. Mais alguém? Pode continuar. Eu anotei essa do Santo Agostinho, vai estar no próximo. Que bom. Aí eu peguei uma palestra do Júlio Furtado, eu botei como características, ele usou como singularidade, que é o que cada um tem de pessoal. Deus nos criou únicos, nem os 5 dedos da mão são iguais, para que caminhemos nossos próprios passos, com erros e experiências pessoais. Com os erros nós aprendemos. Nos comparar com outras pessoas poderá fazer com que sintamos que é muita energia despendida em acrescentarmos tijolos, com isso retardando a nossa evolução. Se eu for me comparar com o Chico, com o Divaldo, eu vou estacionar, porque eu vou sentir que tem um abismo entre mim e eles. Vivemos um conflito desgastante entre o que somos e o que gostaríamos de ser. Falo isso de experiência própria. Eu queria ser uma coisa e luto porque eu quero me melhorar. Só que eu estou sempre... Eu falo que eu não estou nem gateando ainda, eu estou rastejando. Mas estou me forçando, né, a caminhar.
nos comparando com o outro, esquecemos que devemos olhar para dentro de nós mesmos, para trás, e vermos como errávamos, e para frente, para onde podemos melhorar. Eu acho que é isso que faz a nossa evolução. Júlio, que está com a mão levantada, né? Isso. Patrícia, é muito interessante essa colocação. Eu não sei se eu entendi bem ou se é uma maneira de ser minha, uma maneira de encarar a vida que eu tenho, mas eu penso que na vida nós temos que ter sempre um referenciais, né? O nosso referencial maior, o nosso maior modelo, o nosso guia é Jesus. Mas algumas pessoas, ao longo da vida, nos servem de referencial. E aí você vai observando, né? Legal, aquele jeito de fazer, aquele caminho também me serve. E aí também é um fator de crescimento nosso. Né? Então, às vezes, você olhar para outra pessoa, pegar aquela pessoa como referência, também nos ajuda a caminhar, né? Essa levantada que muitas vezes nós precisamos. A gente pega as coisas positivas da pessoa e fala, pode ser meu ideal, mas se eu ficar me comparando o quanto ele já caminhou e o quanto falta para eu caminhar, eu vou ficar devagar. Se ficar comparando, ficar olhando o outro nesse sentido, eu penso que é inveja, aí é outra história, né? Porque a gente acaba se menosprezando, é o que acontece comigo. Menos valia, né? Porque eu acho que ainda falta muito para mim, mas se eu me comparar com o que eu era antes, eu já caminhei. Claro que ainda quero caminhar muito, ainda tem muita coisa para melhorar, mas caminhei. É verdade. Como dizia Paulo, a nossa luta tem que ser sempre com a gente mesmo, né? Eu acho, e eu diria, né? E buscar olhar o outro, que tem lá uma boa referência para mim, vai sempre me ajudar. Essa parte é eu que estou colocando. Entendido. Tem uma... Jaque. Marcelo, Tereza e Maria Paula. Eu queria dizer que a nossa amiga Patrícia é a humildade em pessoa, porque tive eu, em outroras vidas, estudado com ela na 8ª série. E ela já era bacana, entendeu? Eu era uma pentelha. Você era muito bacana já, entendeu? Eu pelo menos não vi esse outro lado. Então agora ela só está melhor. E acrescentar que quando a gente fica preso muito ao passado, não usando ele como apenas uma referência para o presente, a gente estaciona. Todo mundo já conhece, né, a situação do para-brisa, né, e do retrovisor. O para-brisa é grande para a gente olhar para frente, para a gente ter, né, o futuro como foco, como objetivo. E o retrovisor é pequeno, para vez ou outra a gente olhar para trás e ver por onde passou. Então, seja lá o que aconteceu no passado, ele está lá. Ele só pode para o futuro. Isso, fazer uma nova terraplanagem, construir novos alicerces, e a gente pode dar um salto quântico em apenas 6 meses, em apenas 1 ano, independente do que a gente fez para trás. Aquilo que a gente fez no passado não nos define como pessoa, apenas como experiência adquirida. E como o retrovisor, o espelhinho para você olhar o que errou, para que não cometa esse erro novamente, olhando para o para-brisa. Tereza. Reforma íntima, é olhar para dentro de si, né? Olhar para dentro de si e procurar a nossa melhoria. E isso ninguém vai poder fazer pela gente, ninguém vai poder mostrar para a gente. A gente tem que apanhar, né? Dar com a cara na parede para poder chegar a esse ponto de reflexão, né? E o mais importante, sem olhar para trás, no sentido de se lastimar, de se lamentar,
mas olhar para trás dos erros cometidos no sentido de reparar, né? E eu tenho plena certeza que a minha maior matéria-prima na construção desse muro, né? Esse muro que a gente vai colocando os tijolinhos, tem sido a doutrina espírita e uma grande parcela dos amigos da Casa de Damasco, né? Então, como eu valorizo muitas amizades, eu coloco a família de Damasco como um tijolo a mais nessa minha mudança, nessa minha reforma, né? Quando eu calo e permito que o outro fale, quando eu tenho a paciência, né, para ouvir, quando eu deixo que mesmo eu seja voto vencido e aí muitas vezes fico ali meio tensa, né, mas consigo segurar a situação, né, eu sinto que eu estou crescendo, né? Em outras épocas da juventude eu faria outras coisas, né? Revidaria, não teria essa tolerância, mas a gente vai fazendo esse olhar interior e a gente vai mudando. Então, o que é legal é que a Joana coloca para a gente, né? Gastar as nossas energias excedentes sempre na atividade fraterna. Se a gente conseguir sempre gastar as nossas energias excedentes na fraternidade, no amor, a gente vai mudar. É uma questão de tempo. A gente vai conseguir fazer essa reforma sem martírio, sem estar empurrando de barriga e sem estar deixando para a próxima encarnação. Isso é que é legal. Obrigada. Paula. Então, o que eu penso é comparar, não. Nunca comparar. Uma coisa, eu cometi erros, claro, todo pai e mãe comete erros na educação de filhos, mas uma coisa que eu nunca gostei de fazer foi comparação. Eu penso, sim, que observar o comportamento do outro e se tiver alguma coisa que eu posso vir acrescentar para melhorar a minha conduta, sem inveja, né? E aí eu vou citar um exemplo, por exemplo, eu cozinho de uma maneira, eu vou lá e faço um feijão de uma maneira, mas eu vejo que o outro, no feijão dele, ele faz de uma forma diferente, que fica mais gostoso, e às vezes é mais prático, anda mais rápido. Então, eu sempre fiz isso na minha vida, em todos os aspectos. Por isso que eu digo que eu não cozinho super bem, nem faço nada super bem, mas toda vez que eu vejo alguma pessoa gostei do jeito que ela faz aquilo ali, é mais prático. E se eu puder melhorar a minha forma, trazendo o conhecimento dela, agregando ao meu, ótimo. Aí vai acrescentar, não comparar, não tentar ser igual a ninguém. Eu tenho um exemplo muito triste na família, de uma prima. Eu tenho 3 primas eu tenho 3 filhos e essas 2 outras têm 4 filhos. E nossos filhos intercalaram meses e anos assim, cada um, parece que nós fomos combinando. Mas essa prima, ela foi criada por minhas tias-avós, e minhas tias-avós, eu amava elas profundamente, mas elas tinham uma pedância, não sei porquê, a criação delas, não sei. E uma dessas primas é filha de criação da minha família, e ela foi criada assim. Então, ela tem uma pedância, uma arrogância. Eu lido muito bem com ela, com a outra prima, a gente interage muito bem. Mas ela levou isso para a criação dos filhos. Ela tem 4 filhos. E hoje, ela é enfermeira formada,
deu condição de estudo a todos os filhos, só que pelo costume dela estar comparando um filho com outro, ela tem um filho que é muito bem sucedido, que é ministro da Igreja Messiânica, muito bem colocado dentro da Igreja Messiânica hoje, mas o caçula dela está vendendo pano de prato no centro do Rio de Janeiro. E ela reclama, fala às vezes comigo, mas eu me contenho de falar, porque eu percebo que é a forma que ela cria. E quando ela fala do mais velho, ela fala enaltecendo. Quando ela fala do mais novo, fala que ele não quer nada, porque não sei o quê. Então, sempre fazendo comparações que só levaram o menino para o caminho que ele está hoje. Né? E outra situação também da filha dela, assim, não vou, mas eu só estou citando como um exemplo, porque comparação nunca é legal, nunca. Mas aprender com o que o outro tem a agregar, tudo bem. Né? Eu nunca gostei de comparação, eu já passei algumas situações de ser comparada, mas eu nunca gostei nem nunca me afetou. E eu criei meus filhos sem esse tipo de coisa. Porque ele é melhor. Eu sei que cada um é diferente, cada um tem uma característica diferente. E, graças a Deus, eu nunca fiz isso. Nunca tive o costume de fazer isso. Então, comparar, não. Eu já caí nesse erro aqui em casa. Fui comparar Caio com Tiago e a gente acaba recebendo a resposta, né? Se você fala o que não quer. Mãe, você não fala para mim que nem os dedos são iguais? O Tiago gosta de estudar, eu não gosto, então não adianta você me comparar, eu tenho outras qualidades. Falei, acabou, não comparo mais. Não tem. Então é isso que eu penso. Pode continuar, Patrícia, não tem mais ninguém. Aí eu gostei muito dessa palestra do Júlio Furtado e eu peguei esse pedaço, né? Quem não se aceita plenamente não crê na aceitação de Deus. Se eu me vejo como imperfeita, que ainda falta muito para eu caminhar, como é que eu vou acreditar que Deus que me aceita? Como é que eu vou me colocar no lugar do outro se nem eu... Como é que eu vou amar ao próximo se eu ainda não me amo? Aí a reforma íntima entra essa citação de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, que é o nosso autoconhecimento. É onde a gente vai achar as nossas sombras, os nossos defeitos. Eu sou muito egoísta, eu me descobri intolerante, isso eu já tinha comentado até numa reunião lá do centro. Estou treinando a minha tolerância, treinando a paciência. Essa vai ser o autoconhecimento, a gente ver as nossas sombras, serão as nossas lutas. Quando eu descobrir quais são as minhas sombras, eu vou me aceitar, vou aceitar os meus defeitos, vou assumir que eu sou assim, e a cada dia a gente se descobre, para eu partir para as minhas características, a minha singularidade, né, como o Júlio usa. Sou assim. Aonde eu posso melhorar? E partir para a minha luta, que é o burilamento, que é nos melhorar. E hoje enquanto eu estava trabalhando, eu escutei uma historinha do Haroldo Dutra. Ele está fazendo um trabalho sumiu o nome agora, Projeto Odisseia, em que ele faz a gente se analisar, né? Se autodescobrir, para que a gente possa ser humanos melhores. E ele colocou a historinha da semente, por isso que veio lá naquele insight lá da história da semente. Um rico, né? Passa numa cidadezinha cheia de fazendas, tem aquele jecazinha sentado lá no banquinho, e ele para. Você posso fazer uma pergunta para você, Jeca? Pode.
Eu quero comprar uma fazenda aqui. A fazenda daqui, as fazendas, a terra daqui, dá cana-de-açúcar? Dá não, sim, senhor. Ué, não dá cana-de-açúcar? Dá café? Dá não, sim, senhor. Dá fruta? Dá não, senhor. Aí ele para, poxa, a terra daqui não dá nada. As terras daqui não são boas se eu plantar? Ah, se o senhor plantar, ela dá sim. Nós somos essas sementes. Nós temos a semente da nossa melhora, do amor, da paciência, da tolerância. A gente só precisa plantar para que a gente possa colher. E a cada dia a gente tem essa oportunidade da colheita. E a reforma íntima entra na questão do amor ao próximo. Quem encontrou o seu lugar, respeita o lugar do outro. Quem se ama, amará o outro, porque se colocará no lugar dele. Nós só amaremos ao próximo quando nos amar, quando nos aceitar do jeito que somos, com os nossos defeitos, e partir para a nossa melhora. Alguém quer acrescentar? Conto com vocês, gente. Júlio Filho. Tem uma questão, né, bastante interessante aí na sua fala passada, né, Patrícia, de momentos atrás. E não foi nessa página exatamente, né? Não conhece a ti mesmo, o autoconhecimento, a autoaceitação e a questão da singularidade, né? É interessante. Mas muitos de nós, ou muitos dos nossos irmãos, não se vê ou não se descobre, ou não quer se descobrir. É muito interessante isso. Ou pior ainda, né? Quando já tem, vamos dizer assim, uma certa lucidez, aí ele começa a buscar justificativas para os seus defeitos. E aí ele se convence que as justificativas que ele está apresentando, que ele apresenta para seus defeitos, elas efetivamente justificam a sua postura, a sua conduta. E essas pessoas recalcitram, né? E muitas vezes atrapalha até a caminhada dos outros. Eu acho essa questão até bastante interessante para a gente tratar dela. Tenho dito. Porque dá trabalho, né, Júlio? A gente se modificar dá muito trabalho. Sair da zona de conforto, né? Os espíritos, não tem a pergunta? Como é que é? Eu não vou lembrá-la perfeitamente agora. Podemos nos melhorar através do esforço muito mínimo, né? Tão pouco, com poucos esforços fazemos nesse sentido. É o que eles colocam lá, né? É muito trabalho. É verdade. Sair da zona de conforto dá muito trabalho. É um fato. Tenho dito. A gente já se conhecendo, já sabendo aonde a gente tem que trabalhar, já dá trabalho, imagina ainda procurar, ainda querer, né, descobrir os defeitos. Marcelo Berlim, Patrícia. Uhum. Patrícia, pode passar o próximo slide, porque a gente não estava nesse. Quem encontrou o seu lugar, respeita o lugar do outro. O exercício diário de empatia, de colocar-se no local do outro, para tentar entender por que o outro tem aquela atitude, é uma atitude muito nobre, difícil, mas nobre, porque o agressor, ou aquele que a gente acha que nos agride, porque às vezes a gente acha que sofreu uma agressão e isso, na verdade, sofreu um enquadramento, né? A gente precisa entender o que é que move aquela ação dele, para que a gente possa, em vez da crítica, a ajuda. Porque a gente já falou isso, mas vale a pena repetir, porque tem sempre gente nova que ouvindo a gente, que a criança, né, o adulto que hoje machuca,
é a criança que continua ferida, que não conseguiu se tratar, não ressignificou o seu passado. E ela continua num processo de automartírio, de autoflagelo, e flagelando com certeza os demais. Então, quando botou assim, que, né, quem encontrou o seu lugar, respeita o lugar do outro. Quem se ama, amará o outro, porque se colocará no lugar dele. O processo de empatia é muito importante. E a gente assumir que a gente ainda também erra, a gente vai parar e vai se colocar no lugar do outro. Ele está errando? Tá, eu também erro. Então, a gente tem uma nova visão, um novo olhar. Verdade. Tereza. Baseado na historinha do Haroldo Dutra, né, me veio aqui na cabeça que dentro de nós, né, tudo que a gente plantar vai nascer. Cabe a nós fazer um bom plantio para nós colhermos frutos adocicados, né? E que a síndrome de Gabriela, né, ela vai ser sempre o pior exemplo para qualquer estagnação a nível de mudança interior, né? Então, a gente tem que fazer as nossas escolhas na hora de plantarmos alguma coisa dentro de nós. E que seja sempre o melhor, que seja sempre, apesar de que eu coloquei aqui no começo, né, que requer, exige esforço, adaptação e sacrifício, exatamente porque, como disse o Júlio, sair da zona de conforto é muito doloroso, né? É muito doloroso você sair da sua zona de conforto para buscar uma outra coisa que está um pouco mais além, né? Então, é isso. Obrigada. Lucy. É doloroso você assumir que você é assim, né? E mudar você. Posso? Microfone? Pode. Então, eu fiz umas anotações aqui do pensamento e cheguei à seguinte conclusão, né? Eu acho que Deus, agora nesse momento de pandemia, Ele está nos aguardando, né? E Ele vai nos entregar aí esses tijolinhos para nós colocarmos no local para a gente ajudar o próximo, não é? Com o nosso conhecimento, que graças a Deus nós já estamos dentro dessa doutrina maravilhosa, né? E como se diz que há muito quem foi dado será cobrado. Então, eu me questiono muito assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? O quanto eu me melhorei, o quanto eu consigo conviver e viver com os meus defeitos e fazer essa busca de melhora, né? Que eu acho que todos nós, graças a Deus, estamos em busca dessa melhora, dessa evolução, não é? E eu queria assim passar que eu hoje saí de casa, me organizei e eu fui num lugar de muita pobreza mesmo. Fui num lugar de fome, fui num lugar de falta de higiene e muitas dificuldades, né? E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? E algumas pessoas me pediram ajuda, não só material, mas de palavras. E foi assim um dia maravilhoso, graças a Deus, por eu poder dar uma palavra de afeto, de carinho àqueles que vieram em busca, né? E eu repensar na minha evolução, no meu conhecimento, de como se dar esse amor ao próximo. E eu pensei muito em Jesus. E eu falei, Jesus, tu és maravilhoso. E fiquei assim, com isso dentro de mim, né? Então, eu vejo que nós temos muito que trabalhar, né? Nesse momento que daqui a pouco nós abriremos a porta do Damasco, né? Essa estrada maravilhosa, e temos que seguir com defeito ou sem defeito, né? E vamos começar um novo muro. Eu quero recomeçar, eu quero colocar
esse cimento no lugar e ver de que forma eu já consegui alguma coisa que no futuro vai ser muito melhor. Então, nós temos que seguir a máxima de Jesus, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu ainda tenho muita dificuldade, mas não tem de onde a gente sair. É o que nós temos que seguir para a nossa melhora e para a nossa reforma íntima. Porque esse outro, esse próximo que faz a gente se melhorar. Então, Jesus já deixou para a gente. E eu quero uma evolução presente, lado a lado com o outro, com quem sofre, com quem sente dor, com quem precisa de um olhar. A gente ainda não pode se abraçar, mas só o olhar já satisfaz o coração do outro. Isso é uma coisa muito boa. Então, eu me sinto muito feliz de poder falar essas coisas assim, esses sentimentos, essa ação de mundo. Todos nós queremos a nossa reforma. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, nós estamos com esse pensamento no bem, no amor, no nosso Jesus Cristo. Obrigada. Pode continuar, Patrícia. Agora é o último slide. Sheila nos passa 20 exercícios para a reforma íntima. Vocês podem me ajudar a ler um pouquinho? Cada um lê um pedacinho? Eu posso começar? Uhum. 20 exercícios para... Opa! Sou eu? 20 exercícios para a reforma íntima. Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa. Esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Essa eu estou treinando todo dia. Ouvir fraternalmente. Opa. Vai. Vou eu. As mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Nossa. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Servir de boamente quando aí não tem aqui o pedacinho. Enfermidade. Nos fira. Servir de boamente quando a enfermidade nos fira. O Júlio levantou a mão. Tá. Júlio. Eu levantei a mão porque assim que eu li, eu percebi que eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu ainda espero isso das pessoas, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Eu tenho consciência, inclusive, que eu tenho esta dificuldade. Eu sempre espero a gratidão, o reconhecimento, e eu sei o quanto isso é... Eu não acho, nem acho ruim, isso é que é pior, né? Mas a espiritualidade nos fala, né?
as pessoas que estudam mais do que eu, por exemplo, me falam com relação a isso, né? Que a gente não deve esperar nada, não deve esperar reconhecimento, não deve esperar agradecimento, nada dessas coisas. Mas esse número 4 e o 14 é uma coisa que eu procuro fazer sempre, né? Procuro praticar, sempre que eu lembro. Mas o 4 eu tenho muita dificuldade, tenho dito. Carmen. Esses exercícios, né, eles têm a ver com o slide anterior. Por que que a gente tem que se amar para poder amar o outro? Não foi à toa que Jesus, né, recomendou que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Quer dizer, é preciso que eu me ame para poder amar o outro. O Júlio também costuma falar isso pra caramba, o Júlio Furtado. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não se ama, se a gente não tem amor suficiente para a gente, como é que a gente vai dar? Não tem como. Então, como é que eu vou realizar essas tarefas aqui, né, se eu não conseguir me amar o suficiente para que sobre amor, para esbanjar amor e distribuir com as pessoas, né? Como é que eu vou, 9, treinar a paciência constante? Isso é uma coisa dificílima para mim. Outra coisa, que é minha culpa, que eu boto lá na minha primeira folha da minha agenda todo ano, é o 13. Não dizer mal de ninguém. Às vezes a gente não diz, mas pensa. E pensar já é gravíssimo, né? E um negócio aqui que eu não sei como fazer, reduzir os problemas particulares. Isso aqui eu vou trabalhar isso, porque como é que a gente faz para reduzir? Tá? Eu queria falar, quando a Carminha falou da 9, né, que é treinar a paciência, eu sempre falo que a minha maior dificuldade é a paciência, mas eu juntaria aí a 8 e a 9, porque eu acho que essa questão da 8, né, repetir informações e ensinamentos, é uma dificuldade muito grande que eu tenho, né? Quando eu repito, eu já repito com azedume, né? O Júlio me chama muito atenção em relação a isso. Perfeito. E eu acho que isso é falta de paciência, né? E eu não separaria isso. Eu acho que tem outra... Pode falar. Não, e você se colocar no lugar do outro. Você também tem dificuldades com certos assuntos, com certos ensinamentos, que o outro vai te explicando, explicando com maior paciência. E você não tem essa reciprocidade. É isso aí. A Maria Paula está na linha. O ensinamento, assimilar o ensinamento, né? Esse é que é o mais difícil. Eu adorei esses 20 exercícios, eu falei, tem que treinar muita coisa aí. Maria Paula, pode falar. Minha internet caiu, eu estou caindo, vamos ver se eu consigo falar. Eu fiquei pensando nesse que a Carminha falou, reduzir os problemas particulares. Eu falei assim, aí eu fiquei pensando, eu penso que esse 19 é a situação das pessoas que não resolvem as coisas do dia a dia que tem que resolver, deixa tudo virar uma bola de neve. Então, ela vive sempre cheia de problema, por conta de que ela não resolve. Vou resolver essa situação aqui, essa semana. Vou resolver, eu penso isso. Isso aí, graças a Deus, eu vivo resolvendo situações. Mas não é nem porque eu quero ter um monte de situação, não adianta. Quando eu penso que não tem alguma para mim, eu tenho que ter. Mas, gente, está difícil aqui. Vocês estão dizendo eu só tenho dificuldade com essa e essa. Meu Deus do céu, então estou mal. Tem um monte aí, Paulo. Senão a gente não para de falar. Eu não falei isso, não. Eu destaquei essas. O Júlio falou, a maior dificuldade é com a 4 e a 14. Eu falei assim, não vou nem falar isso. Marcelo Berlim está na fila, gente. Eu queria só que alguém me lembrasse, por gentileza, aquele iniciozinho da oração que é feita pelos amigos lá dos Alcoólatras Anônimos, que dizem, como é que é o início dela? Senhor? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para modificar
Aquilo que eu não podemos. posso... Não, Não, aquilo que eu posso... Não, aquilo modificar aquilo que eu posso. Tranquilo. Coragem para aceitar, mais ou menos isso. E Aquilo que não aceitar, posso. não tem como ser modificado. Então, ele pede serenidade para mudar aquilo que pode, aceitação para aquilo que não pode e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu acredito que exatamente a 19 está inclusa nisso. Se a gente conseguir entender o que dá para resolver, aceitar aquilo que não dá, a gente ressignificou. Ele não é mais um problema porque isso aqui está fora da minha alçada. Quando a gente quer pegar todos os problemas para si, quando a gente acha que tudo é um problema, aí fica difícil. Agora, quando eu entendo que isso é um desafio, que isso é uma prova e que isso eu não posso mudar. Tenho visto isso aqui muito na vida do meu primo, que tem um irmão e uma mãe com um certo problema, e ele disse, olha, eu já sofri muito. Depois que eu ressignifiquei, eu não sofro mais, eu sei que eu não posso alterar isso, então eu convivo de bom grado. E aí eu falei, rapaz, eu disse, agora eu estou em paz. Aí eu fiquei pensando, o problema terminou? Para ele terminou. Agora, a situação da mãe com o irmão não terminou. E ele fez isso, é um cara muito bacana, muito agradável, um cara que ajuda muito. Então, reduzir os problemas está exatamente, na minha concepção, nessa fórmula aí dos nossos irmãos que fazem essa oração. Júlio. Está aberto ali. Quando eu li esse 19, aliás, ele não me chamou a atenção. Quando a Carmen chamou a atenção para ele, foi que eu observei. E aí o que veio na minha cabeça, interessante, né? Porque o Marcelo viu de uma maneira, e o que veio na minha cabeça naquele momento foi, quando você olha para trás e vê os problemas dos outros, a questão da empatia, né? Que as pessoas com problemas muito maiores que o seu se torna pequeno na frente dos problemas dos outros. Então, uma maneira da gente fazer essa avaliação é olhar os problemas das pessoas que têm problemas muito piores que o nosso. Né? E aí a gente vê que os nossos são pequenos, às vezes até nem tanto assim, deixa até de ser um problema. Isso me veio à mente no momento que falava, que a Carmen falou sobre isso. E na fala do Marcelo também me veio à mente o seguinte, uma outra questão, né? Desse primo, né, Marcelo? O amadurecimento. O amadurecimento faz com que nós vejamos o problema de outra maneira. Eu acho que no caso do primo do Marcelo é muito por aí. Ele parou, né, fez uma avaliação da questão, do problema, amadureceu, e falou, peraí, começou a olhar por outro ângulo, por um outro viés, e aí o problema ficou menor, porque ele viu que, peraí, vou conviver com ele porque não tem remédio, então está remediado. São reflexões interessantes para a gente fazer. Esses 20 exercícios para a reforma íntima, tem um vídeo no YouTube do Chico comentando cada um deles. É porque era longo, eu não optei por ele, eu optei só pelo texto. Mas vale a pena a gente ver depois. Patrícia, vamos então caminhar para o encerramento. Não tem mais ninguém com a mão levantada. Esse foi nosso encerramento. Ah, tá. Tem. Só agora eu gostaria de passar a música, o vídeo da música, para vocês escutarem ela direito. Mas nós escutamos. Uhum. Muito bem. Ainda falta muito para eu caminhar, mas eu estou melhor do que era ontem. Então, vamos concluir, então, com a prece com o nosso irmão Francisco. Jesus, irmão e amado mestre, agradecidos estamos por esta oportunidade bendita
de nos reunirmos nessa noite para meditarmos em questões que nos traz à mente vivências anteriores da nossa trajetória. Nós agradecemos a companheira Patrícia, que desempenhou muito bem a tarefa a qual foi atribuída. E tivemos a oportunidade de sentir em nossos corações as vibrações de amor que nos une a tantos amigos queridos. É mais uma oportunidade de agradecimento, porque sabemos como somos importantes uns para os outros. Obrigado, mestre querido. Que Deus, esse Pai de infinito amor e de misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Pela participação de todos. Vocês são minha segunda família. Que bom. Amo todos vocês. Nós também te amamos. A recíproca é verdadeira. Tá Desculpa, Francisco. Júlio Filho, pode falar. Não, eu pensei que eu tivesse encerrado a gravação, falo depois. Ah, tá. Então, nós que te agradecemos, Patrícia, como o Marcelo falou aí, né, aceitou o desafio e desincumbiu, né, também falou nosso amigo Francisco, muito bem a tarefa, trazendo essa reflexão para a gente. E acho que a gente tem que usar esse bordão aí, novo bordão, né? Eu sou melhor do que era antes, né? Estou melhor, né? Então, que a gente possa, de repente, imprimir aí essas frases, né? Essas nossas mazelas, né? Essas nossas necessidades, né? Esses 20 exercícios para que a gente colhe ali na geladeira, fique olhando, fique perseguindo, persevere aí, né, para que a gente continue nessa nossa construção. Então, tenham todos uma ótima noite, muito obrigada pela participação e presença de todos, e segunda-feira nós estaremos juntos novamente e com a nossa companheira Maria Paula. Fiquem com Deus e um grande abraço.